Irmãos, estamos estudando nesse ano sobre a questão do discipulado. E lá no retiro foi bem legal também ter a ajuda do pastor Murilo. Bem a área dele, pode estar trazendo algumas reflexões importantes para nós. Eu gosto de enfatizar que discipulado para a nossa igreja não é um assunto novo. Desde o primeiro ano de ministério, no primeiro mês, a gente já fala de discipulado, a gente já pratica o discipulado, já temos grupos de discipulado, mas a gente percebe que a gente precisa aumentar e aprofundar essa prática na igreja, expandir essa prática na igreja. E a gente está dando oportunidade através da prancheta de você poder expor ali um pouquinho em que área você quer ajudar, de que área você pode participar. Hoje eu queria falar com os irmãos um pouquinho sobre essa questão a importância do caráter no discipulado. E para que a gente possa entender a importância do caráter no discipulado, eu quero refletir um pouquinho com os irmãos sobre sobre uma definição de discipulado. O pastor Murilo deu uma lá, e está correta, é legal. Existem milhares de definições, e eu gostaria de apresentar 3 definições, sendo uma delas uma definição melhor, mais abrangente, uma definição mais correta. Existem 3 definições mais comuns sobre a questão do discipulado. Existe uma definição que ela é abrangente demais, ela é aberta demais. Existe uma outra definição de discipulado que ela atende apenas os primeiros passos da pessoa logo após a conversão. E muitas igrejas elas só fazem discipulado para os novos convertidos. Mas tem uma outra que eu gostaria que a gente pensasse um pouco mais, que é uma definição que tem a ver com a formação de uma forma geral. A primeira definição, que é a definição que é mais abrangente, ela é muito abrangente. Quando fala assim, o que é discipulado? A definição, discipulado é seguir a Jesus. Essa é uma definição abrangente demais. E ela traz algumas implicações que não são muito boas, né? Por quê? Porque ela inclui tudo que a gente faz na igreja numa frase pequenininha. Ser discípulo é fazer o que Jesus manda. É muito breve demais. Como aquela que eu falei, o discípulo é aquele que aprende e faz. Lembra que eu falei sobre isso? O discípulo é aquele que aprende e faz. Aprende e faz. Essa é uma definição de discípulo, que ela tem o seu valor didático, mas ela não é uma definição completa sobre o que é ser um discípulo de Jesus, tá? Ela é uma definição muito mais do que é ser um discípulo, de forma geral. O problema dessa definição, que discipulado é seguir a Jesus, é que ela também é uma definição muito individualista. Ela só serve para mim. Eu estou seguindo a Jesus. Não me parece o tipo de discipulado que o Senhor Jesus Cristo fez. O Senhor Jesus não escolheu um homem apenas. O Senhor Jesus, quando Ele mandava as pessoas irem fazer alguma missão, não as mandava sozinha. E outra implicação é que, também por ser individualista, não conecta pessoas. Discipulado é conexão de pessoas. Discipulado tem uma ênfase forte nos relacionamentos. A gente já falou um pouquinho sobre isso. Uma outra definição, que é essa que é mais para os primeiros passos, é a seguinte: discipulado, botei aí discipulado, é uma série de instruções dadas ao recém-convertido no início da sua vida cristã. Não, também é muito curta nesse ponto, é específica demais. O discipulado não está ligado apenas ao novo convertido. Inclusive, essa é uma das coisas, é um dos fatores que nos motivou a querer expandir a ideia. Por quê? Só fazia discipulado que estava chegando na igreja. Aí o pessoal terminava as 16 lições e acabou. Não é esse o projeto do Senhor Jesus. O projeto do Senhor Jesus é que a gente, para o resto da vida, esteja sendo discipulado
e discipule no momento que a gente já alcançar um pouco mais de maturidade, né? Ela tem algumas implicações, porque se ela é simplesmente uma série de instruções, então aí a pergunta é: qual que é o material então que você tem que dar? Nós já aprendemos que qual que é o conteúdo do discipulado. Você lembra lá no retiro? Qual que é o conteúdo? A palavra de Deus, tá? Mas se eu falo que simplesmente discipulado é instrução, aí a gente vai ter que definir, qual que é o material que a gente vai usar? E o foco dessa definição está no seu conteúdo. E aí a gente cai num risco da gente definir discipulado como aquele número fixo de encontros, que é o problema. Tem 16 lições, terminou as 16 lições, acabou o discipulado. Não é essa a nossa visão. E também traz essa ideia de que o discipulado é uma coisa de curta duração, e ela não é. Agora eu gostaria de apresentar uma terceira definição um pouco mais precisa em relação ao discipulado, tem a ver com a nossa visão. Caso pudesse deixar o som como estava melhor, porque agora estou dando um pouquinho de microfonia. Discipulado, pode pôr aí. Discipulado é um relacionamento em que um cristão mais experiente ensina, dá exemplo, serve ao lado e orienta um cristão menos experiente, visando a sua maturidade em Cristo e sua reprodução como cristão. Percebe aí algumas ênfases importantes. Primeiro, é um relacionamento. Algumas implicações. Tem a ver também com alguém mais maduro. Eu, como mais maduro, eu invisto a minha vida em alguém que é menos maduro. E aqui quando a gente fala alguém mais maduro, aqui a gente tem que tomar um cuidado. A gente não está falando que só os pastores podem discipular, não é essa a ideia. Mas é alguém que já tem alguma vida para que possa transmitir outra vida. Deixa eu dar um exemplo sobre isso. Alguns pesquisadores estão percebendo que a cultura do brasileiro, em termos geral, está ficando uma cultura muito empobrecida. E estão tentando entender por que essa cultura é tão empobrecida. Por exemplo, nós não temos na nossa cultura o desafio de algumas coisas que demandam mais tempo para que sejam feitas. Deixa eu dar um exemplo. Não faz parte da cultura brasileira a gente ensinar às próximas gerações o estudo, por exemplo, de instrumentos de sopro. Uns ou outros aí que querem, que decidem, que aí eles vão por si só e estão aprendendo instrumentos mais difíceis, instrumentos de sopro. A nossa cultura é que tipo de instrumento? Quem dera fosse de corda antes. Percussão. Percussão, que é o que? O atabaque, né? O bongô. O que mais? Não estou ouvindo. Bateria, né? E aí você vai ter, por exemplo, nossa fanfarra. A gente quase não tem, por exemplo, uma fanfarra americana vai ter lá os instrumentos de percussão, o tambor, a caixa, vai ter isso tudo, mas vai ter lá uma seção grande de instrumentos também de sopro. Qual é a fanfarra brasileira? Como é que ela é? Basicamente é percussão. Basicamente é percussão, e tem lá alguns instrumentos como a lira, né, que é um instrumento de condução, que não deixa de ser uma forma de percussão também. A lira é uma percussão, só que você bate ali a bolinha de madeira no ferrinho certo. Mas já é um pouco mais complexo. Você já vê que a quantidade de gente que toca a lira é pequenininha, a quantidade de pessoal que toca a caixa é um monte. O que está acontecendo? A nossa cultura, e eu estou dando apenas um exemplo que envolve a questão da música, mas a gente pode pensar nessa cultura em termos gerais. O que está acontecendo? Por que os estudiosos da cultura estão dizendo que a nossa cultura, nesse aspecto, ainda está empobrecida e vem empobrecendo de certa forma? Ela também se manifesta, por exemplo, no estudo.
na matemática. Então, quando você pega um pessoal que fez um Mobral lá atrás de matemática, você vai comparar com um aluno da mesma série hoje, o cara lá era professor comparado. Hoje ele daria aula, né? Essas funções matemáticas estão muito dificultosas de serem passadas. Qual que é a ciência disso daí? Alguns estudiosos estão falando que as gerações elas estão se encurtando. O pessoal está tendo filho muito cedo, muito rápido. Então eles não estão adquirindo cultura suficiente para passar a cultura. É verdade, né? Nós temos exemplos aqui na cidade de meninas com 14 anos tendo filhos. 14 anos. Aí a pergunta que você faz é o seguinte: que cultura uma criança, uma adolescente de 14 anos conseguiu adquirir para si, para poder passar para essa nova geração que ela já está produzindo? Tá? Ela vai ter que passar. Vai ser mais difícil. Então, quando a gente fala em termos de um crente mais maduro, a gente não está falando do cara que vai ser só o pastor, não, mas a gente está pensando em alguma maturidade que foi adquirida pela vivência com o Senhor Jesus Cristo. E aí eu gosto de um exemplo de um homem, um americano chamado Watt. Não é o Watt tem a quantidade de medição de energia elétrica, que são os watts, né? Não é esse, é outro Watt, tá? E ele tinha um ardor, ele queria muito ensinar a palavra de Deus, ele queria muito servir ao Senhor. E ele chegou lá na escola dominical dele e falou o seguinte: eu gostaria de dar aula numa classe. E aí o superintendente lá da EBD lá falou o seguinte: ó, cara, nós não temos nenhuma classe para você. Poxa, mas eu tenho tanta vontade de ensinar a palavra de Deus. Deus tem me ensinado tanto. Eu tenho vontade de ensinar. Aí o superintendente falou o seguinte: ó, se você quer uma classe, então vai lá fora e busca alunos para sua classe. Conta a história que ele foi passando e viu alguns meninos jogando bolinha de gude. Isso aconteceu aí no século passado. E ele falou o seguinte: ó, você quer ir para a escola dominical? E aí o menino falou: ó, cara, tudo que... Eu nem sei o que ele estava falando, mas se tivesse escola no meio eu já não gostaria. E no domingo, já tem escola na semana toda, ainda vou na escola domingo. Eu não queria não. Ele falou: quer jogar bolinha de gude comigo? Aí o moleque: eu quero. Se eu te ganhar, tu vai na escola dominical? Eu vou. Sei que o moleque, o adulto capelou ele, né? Ganhou todas as bolinhas de gude dele. Sei que formou ali uma amizade. E esse cara conseguiu formar uma classe, esse tal de Watt, conseguiu formar uma classe com 13 meninos. E na realidade não era uma escola dominical, era um discipulado que ele fazia com aqueles meninos. E dos 13, 12 hoje estão no ministério. Inclusive esse que estava contando a história, não sei se você sabe, não sei se você conhece. Quem estava contando essa história é um cara chamado Howard Hendricks, que é um dos maiores autores americanos de livros excelentes. Inclusive, se você fez o método de estudo bíblico, você teve um contato com ele através daquele livro Vivendo na Palavra. Ele escreveu também outros livros nessa área de educação também, como As 5 Leis da Aprendizagem. Ele escreveu muito, um crente muito bom, muito correto, importantíssimo nessa área do estudo bíblico e da hermenêutica. Olha só, o investimento daquele cara simples. Olha, ele não era um homem estudado, mas o que chamava a atenção daquele homem chamado Watt é que ele era um cara sincero, ele vivia o que ele ensinava. É interessante pensar que eu tenho na minha biblioteca um livro chamado As 7 Leis da Aprendizagem, escrito por um cara chamado Wilkerson, que é discípulo do Howard Hendricks. Olha só, o cara iletrado, com pouco estudo, não muito inteligente, mas pelo discipulado da sua vida, não era um crente experiente de muitos anos de cristianismo, mas por causa do seu interesse, da sua vivência, da sua maturidade, investiu lá na vida do Howard Hendricks, e o Howard Hendricks já investiu na vida de tanta gente, inclusive desse cara que já é a 3ª geração
também escrevendo livros. O investimento que ele fez. Essa definição eu acho legal, porque ela também tem uma ênfase nos relacionamentos. Quando a gente vai ler lá no livro de Marcos, a gente já leu o texto, quando Jesus escolheu 12 homens, a primeira coisa, ele escolheu 12 homens para estarem com ele. Antes de mandar expulsar demônio, pregar as multidões, Jesus escolheu 12 homens para estarem com ele. Era projeto do Senhor Jesus Cristo. Relacionamentos. Outra ênfase que eu acho interessante nessa definição é que o alvo é a maturidade em Cristo. Não é simplesmente eu cumprir coisas, mas o ensino é através da minha vida, passar para a vida do outro, para que o outro se torne maduro. Uma outra ênfase que eu acho interessante dessa definição é que ela visa a reprodução. Então é um crente maduro, investindo num crente que está crescendo, mas para que esse crente um dia se torne maduro e possa investir no outro crente. E outro detalhe interessante é que visa outros e não só o indivíduo. Ou seja, discipulado não é só o que eu recebo, discipulado é o que eu transmito. Volta então para mim, lá na definição. Isso, vamos ler junto então, vamos lá? Discipulado é um relacionamento em que um cristão mais experiente ensina, dá exemplo, serve ao lado e orienta um cristão menos experiente, visando sua maturidade em Cristo e sua reprodução como cristão. Como que a gente sabe se o nosso discipulado está funcionando? Quando a próxima geração pratica aquilo que a gente ensinou. Como é que um pai sabe se o ministério dele como pai foi bem sucedido? Quando você vê o filho aqui na frente falando das coisas da fé, né, Roseli? Aí a gente sabe, funcionou, né? Deus houve aprendizagem, houve discipulado. É quando a gente vê o filho da gente servindo lá em outra cidade, né, Tuninho? Servindo lá, sendo uma bênção lá. É quando a gente vê os nossos filhos reproduzindo lá na escola, falando para a diretora aquilo que a gente ensinou para eles. O discipulado está acontecendo quando a gente vê a próxima geração praticando aquilo que a gente pratica. Aí a gente sabe que está dando certo. Na mensagem de hoje, eu gostaria que nós pensássemos sobre essa questão do discipulador. Isso, o discipulador. Que é uma peça importante no discipulado. Aqui na igreja eu tenho que tomar um certo cuidado pelo seguinte. Como a gente sempre deu muita ênfase na questão do discipulador, durante algum tempo a gente teve uma certa dificuldade porque o discípulo estava muito querendo escolher. Deixa eu ver quem eu quero que invista na minha vida. Não é assim. Se você é um crente real e tem outro querendo te ensinar, você tem que estar disposto a aprender daquele crente que quer te ensinar. Mas a figura do discipulador é muito importante. Ela é uma mensagem para você, porque um dia você vai ter que discipular. Ou, como o pastor falou lá, de certa forma, em certo nível, você já está discipulando. Eu gostei muito daquele vídeo. Depois eu queria que me passasse os vídeos, porque eu queria usar aqui nas mensagens, né? Eu gostei muito daquele vídeo que aparece a mãozinha, né? Uma criança escovando o dente, né? Queria passar. E ela tá vendo as coisas, né? Vendo o pai orando lá, vendo o pai pagando as contas, tendo que orar para poder pagar as contas, né? E ultimamente tem que orar muito para poder pagar as contas. Vendo lá o casal tendo lá uma dificuldade, mas peraí, vamos orar aqui, vamos resolver orando, né? E daqui a pouco tá lá a criança junto com o pai orando, né? Ou seja, nós já estamos discipulando. Agora, eu posso estar discipulando bem ou posso estar discipulando mal. Como diz o pastor João Marcos, todo mundo serve para alguma coisa, nem que seja para mau exemplo, né?
A figura do discipulador, ela é muito importante. E eu gostaria de olhar para o exemplo de Paulo com Timóteo. Gostaria de olhar uma das epístolas que Paulo escreve para o seu discípulo. Paulo já tinha andado com Timóteo, Timóteo já tinha visto muito. Lá, a partir de Atos capítulo 16, verso 1, você não precisa abrir lá, mas ali é quando Paulo conhece Timóteo. E ele logo em seguida já se apega a Paulo, já começa a aprender, e Paulo o leva na viagem. Então essa oportunidade de andar com Paulo, ver Paulo pregando, ver Paulo ensinando, Paulo administrando, aconselhando, lidando com as dificuldades, lidando com a perseguição, lidando com a dor e com o sofrimento, isso ensinou a Timóteo. E agora, Paulo deixa Timóteo em Éfeso para que ele possa resolver as coisas que faltam lá, para que ele termine num trabalho que Paulo deixou lá por acabar, em termos de organizar a igreja. E de longe ele escreve a primeira epístola a Timóteo, de Paulo, para ajudar ele a focar o que é mais importante no trabalho que ele deveria realizar. E é interessante que Paulo termina a epístola dele. Ele fala, você toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo, como é que se escolhe um líder, olha, o perfil do líder é esse, o perfil do diácono é esse, cuidado, deve se portar dessa forma assim, cuidado, tal. Mas ele, já no final da epístola, ele fecha o foco em Timóteo. E mais focado ainda, ele fecha o foco no caráter de Timóteo. Eu gostaria que hoje nós pensássemos qual deve ser a nossa postura como discípulo de Jesus. De repente você fala assim, mas eu sou um crente imaturo, eu não posso discipular. Até quando você vai ficar imaturo? Você tem que crescer. Até quando? Uma vez me contaram uma história sobre que a falta de crescimento ela é um problema. Imagina a seguinte cena. Nós fomos lá visitar a Helena. E aí é aquela alegria, né? E aí você chega lá. Imagina essa cena. Se eu chegasse para o Moisés e falasse assim, Moisés, o que a Helena faz? Aí Moisés, olha, pastor, ela não faz muita coisa. Ela chora, ela faz cocô, ela mama e ela dorme. Resumindo a vida de um bebê em 4 atos aqui, né? Basicamente é isso, né? Chora, faz cocô, mama e dorme. Tá bom. Imagina que legal aquela visita. Ai, que lindo, né? Quando você fala, a criança fez cocô. Ai, que lindo, fez cocô. Né? É ruim quando vem o jato, né? Mas é lindo, né? Agora imagina que a gente passa 5 anos e aí eu chego lá para Moisés, e aí Moisés, tudo bem? Tudo bem, coisa tal. Pô, cadê a Helena? Tá lá no berço. Um berço? Aí você entra lá no berço, tá aquela criança lá e você pergunta, mas o que ela faz? Ela chora, faz cocô, mama e dorme. Você vai achar lindo? Você vai achar lindo isso? De repente você até segura na aparência, mas depois quando você está saindo, você vai se perguntar, cara, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Pessoal, na vida cristã é a mesma coisa. Se passa o tempo, você continua só chorando, fazendo caquinha, mamando e dormindo no culto, ou na vida espiritual, e daqui a 5 anos você está fazendo a mesma coisa, você está bem? Você está saudável? Está tudo bem com você? A gente vai achar lindo? Não. Tem algum problema muito grave acontecendo com a sua vida espiritual. Porque depois de 5 anos, 6 anos,
essas atividades que você fazia logo depois da sua conversão, elas não podem mais ser realidade para você. Entenderam a ilustração? Então, quando a gente falou, cara, você precisa ser um discipulador, não se contente com a sua posição. Ah, eu sou imaturo. É mesmo? Quanto tempo você é imaturo? 2 anos é muito. 3 anos? 4 anos? 5 anos? Só está fazendo isso, chorando, fazendo caca, mamando e dormindo? Tem algum problema. Um dia todo mundo tem que discipular alguém. E como eu falei, de certa forma hoje você já está discipulando alguém. O que eu gostaria de compartilhar com os irmãos na mensagem de hoje é para nos ajudar nesse autotreinamento em como devemos ser como discipuladores. O que eu quero trazer para os irmãos hoje, um alvo. Por isso que eu botei um alvinho ali. Eu quero que a gente saiba em que direção a gente tem que ir como discipulador. O que eu tenho que fazer da minha vida, em que eu tenho que crescer. Eu gostaria que, ao olhar para esse conselho do discipulador Paulo para o seu discípulo Timóteo, é interessante que Timóteo já estava discipulando gente lá em Éfeso. Então isso tem tudo a ver com a gente, que ao olhar para isso a gente possa perceber alvos pessoais. E lembrar que não são apenas alvos, mas são ordens do Senhor, porque é vontade do Senhor o nosso crescimento. É vontade do Senhor que a gente amadureça. O irmão crê nisso? O irmão pode dizer amém para isso? É vontade de Deus, gente. Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente multiplique, Deus quer que a gente amadureça. Eu gostaria de deixar um desafio para nós. Nós já estudamos esse texto, mas nesse domingo eu gostaria que nós olhássemos com essa perspectiva do discipulado. Vou pedir então para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, no capítulo 4. Paulo já está se encaminhando para já está na segunda parte ali da sua epístola, né? Na segunda metade, perdão, da sua epístola. E ele se preocupa com o caráter, com a formação de Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do verso 12. Eu gostaria de orar antes da gente ler. Vamos falar com o Senhor. Baixe sua cabeça, abra o seu coração, Senhor. Senhor, fala com o Senhor. Olha, Senhor, preciso ouvir tua voz. Preciso ouvir a tua direção. Preciso do Senhor nessa noite. Fala com o Senhor hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, fala conosco, ó Deus. Precisamos do Senhor, precisamos ouvir tua voz, precisamos da tua direção. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia. Senhor, fala com teu povo, desafia-nos, porque queremos, como discípulos do Senhor, crescer no nosso caráter contigo, mas também, Senhor, multiplicar, reproduzir a imagem do Senhor em nós. Senhor, fala através da tua palavra, usa o pregador poderosamente, como o Senhor quiser. Toma, Senhor, ele nas tuas mãos. Usa, Senhor, para desafiar a nossa vida. Fala conosco. Tem misericórdia de nós. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. Vou pedir, se puder aumentar um pouquinho. 1 Timóteo 4, do 12 a 16. Acompanhe, por favor, comigo silenciosamente. Paulo dizendo ao seu discípulo Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino.
Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Irmãos, olhando para essa passagem, nós temos aqui 5 ordens, 5 direcionamentos, que estão um em cada versículo, do discipulador para o seu discípulo, que também é um discipulador. Ele está falando, ó, esses cuidados você deve tomar, porque você está diante de pessoas, você está discipulando, e você precisa reproduzir esse padrão nessas outras pessoas, porque elas vão reproduzir esse padrão em outras. Gente, essa mensagem ela é para mim e para você. Ele não está falando só para os pastores, não está falando só para aqueles que vão ser os líderes dos grupos pequenos, ele não está falando só para aqueles que vão estar lá na frente dos grupos, que vão estar liderando, não. É para todo crente. Tanto é para todo crente que está registrado nas Escrituras. É para nós, é para a gente ler isso aqui. E para tirar as lições, para fazer aplicações na nossa própria vida. A primeira lição que eu gostaria de tirar para o discipulador, para mim e para você, para aquele que está envolvido no discipulado, é que o discipulador deve ser um exemplo. Olha lá o verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Eu já gosto desse versículo, porque ele já é importante, porque assim, não é só quando eu ficar grande, quando eu ficar adulto, quando eu ficar de terceira idade que eu vou poder discipular. Pelo contrário, Paulo justamente está falando, cara, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem. Esse versículo foi muito importante para mim no meu começo do ministério. Nós começamos aqui na igreja, eu tinha 26 anos. 26 anos. E assim, com certeza em muitas áreas haviam pessoas mais experientes do que eu, mais vividas do que eu. Não quero entrar na questão se a experiência foi boa ou ruim, mas que tinha mais experiência, tinha. Em tantas outras áreas. Mas o legal é, ninguém despreze você, Timóteo, pelo fato de você ser jovem. Antes, qual tem que ser a tua postura? O que diz aí no texto? Pelo contrário. Ninguém despreze a tua mocidade. Verso 12. O que está falando, pessoal? Seja o quê? Padrão, exemplo, modelo. Agora é interessante. Ele está falando que é para você ser um exemplo para o mundo. Ele está falando, dê um bom testemunho para o seu vizinho. Seja ali um bom testemunho para as pessoas do seu trabalho. É isso que ele está falando nesse texto. Ele está falando que você tem que ser um padrão para os incrédulos que estão ao redor de você. É isso que o texto está falando? Não, senhor. Antes de ser exemplo para os que estão de fora, você tem que ser um exemplo para quem? Para os fiéis. Para os crentes, você tem que ser um modelo, tem que ser um exemplo. Agora, a pergunta é, o que é mais difícil? Está dando microfone. O que é mais difícil? Ser exemplo para os de dentro ou para os de fora? Pensa um pouquinho, tem uma pegadinha na pergunta. Para qual você tem que ter um padrão mais elevado de obediência? Para quem está fora ou para quem está dentro? Para quem você tem que ser um modelo mais bonitinho? Para quem está dentro ou para quem está fora? Gente, você precisa ser um modelo mais correto para quem está dentro. É mais difícil você ser modelo para quem está certo. Você se comparar com o bandido lá, é fácil. Se compara com um homem de caráter, né? Seja um modelo para um homem bom. Aí é mais difícil, né? O que Paulo está fazendo aqui com o nível
do caráter. Tá pondo, ó, lá em cima. Você tem que ser um padrão para os fiéis. Aí a pergunta é, se você for um padrão para os fiéis, você vai ser um bom exemplo para os que estão fora? O que vocês acham? Vai, com certeza. Muito bom exemplo. Vamos pensar, um homem honesto. Tem uma alma viva que é mais honesta do que todos os brasileiros, mas eu não quero citar essa, tá? Não vou citar essa não. Mas pensa num homem correto. A Bíblia diz que você tem que ser modelo para ele. E se você for um modelo para ele, automaticamente você já está sendo um modelo para aqueles que estão de fora, para aqueles que não estão andando de forma tão correta. Tudo bem, pessoal? Primeiro, o que nós vemos aqui é que o discipulador deve ser um exemplo. E aqui ele coloca algumas áreas. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Aqui ele não está falando a palavra só no sentido de ser um modelo, no sentido de você ser um conhecedor da palavra de Deus. Não é só nesse sentido. Mas seja um modelo nas suas palavras, na forma como você fala. Você é um cara que fala palavrão? Quando eu vim para cá, pessoal, eu fiquei muito chocado com uma coisa. Chocado, mas não escandalizado. Mas a gente começava a jogar bola lá na segunda-feira. Você lembra disso, Lã? Cara, de vez em quando eu tinha que tirar um da quadra porque o cara falava palavrão, o cara da igreja. E, cara, não, eu não escutei aquilo. Ah, escutou sim, foi isso mesmo que ele falou. Meu irmão, vem aqui rapidinho. Aí a gente até parou, eu até parei de jogar bola segunda-feira, porque era mais tempo de aconselhamento do que jogando futebol mesmo. Era mais tempo fora da quadra do que dentro. Né? E era ruim porque meu time ganhava a beça quando eu jogava e eu tinha que ficar dando meu lugar para os outros. Né? O Luan está aqui que não me deixa mentir sozinho, quer dizer, que não me deixa mentir. Né? Então pensa no seguinte, cara, está havendo um erro nesse procedimento da palavra. O pessoal não está falando. O crente precisa ser uma pessoa cuja palavra seja honesta, seja verdadeira, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não e que não haja palavra torpe na sua boca. Ele precisa ser um modelo na sua comunicação. Nós sabemos que nós estamos sendo modelos na palavra quando a gente não precisa, até mesmo quando a gente estiver bravo, até mesmo quando eu der uma topada na pedra, eu não vou falar palavrão. Aí a gente sabe que está fazendo efeito no nosso coração. Porque tem uma corrente que segue por aí, que nesses momentos você pode falar um palavrão. Não pode não, tá, pessoal? Não pode. Eu lembro do missionário lá no Rio de Janeiro, falou que ele estava lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus. Ele não viu que tinha uma poça. Aí era o ônibus dele, lotado, aquele calor, depois da chuva fica abafado aquele negócio. E aí ele viu o ônibus dele lotado, e aí a pior coisa é quando tu faz o sinal, e mais 8 pessoas fazem contigo. Ou seja, vai todo mundo entrar naquele ônibus lotado. Só que antes do ônibus, o detalhe, o ônibus ele veio vindo, e todo mundo achou que ele ia parar. E começaram a ir para perto assim da calçada. Cara, o ônibus não parou, ainda passou naquela poça, deu aquele banho na galera toda. Sabe? Aí ele vira pro motorista e fala, Deus te abençoe. Aí a gente sabe que está funcionando essa questão da... Porque assim, dá vontade da gente... A gente pensa assim, outras coisas para dizer. Mas falou a coisa certa. Diz também que a gente deve ser um padrão no procedimento. Gente, aqui eu penso no procedimento, nas coisas que a gente faz. Qual é o seu procedimento quando você compra alguma coisa, quando você vende alguma coisa, quando você faz negócio com alguém? Qual o seu procedimento quando você marca uma conta lá? Qual o seu procedimento quando você vai dar o teu nome lá na cantina? Ou quando você diz que vai pagar o retiro? Qual que é o seu procedimento? Qual que é o seu procedimento com os compromissos que você
que você assume, com os votos que você faz, os combinados que você tem com você mesmo ou com outras pessoas, o crente tem que ser um padrão. Aquele negócio, eu marquei com o Aguinaldo. 7 horas o Aguinaldo vai estar aqui na igreja, a gente combinou. 5 para as 7 está o Aguinaldo lá, porque ele marcou comigo. E tem que ser aquela pessoa que ele tem um procedimento tão correto, mas tão correto, que se a pessoa não chegar, o outro vai ficar preocupado. Por quê? Cara, aconteceu alguma coisa, porque esse cara não falta, ele não se atrasa, né? O crente tem que ser um modelo no procedimento. Eu gosto muito de lembrar a história da nossa igreja. Quando nós compramos esse terreno aqui, nós fizemos uma proposta de dar uma entrada de R$35 mil e 36 parcelas de R$1.200. 36 parcelas são 3 anos, né? Nós fizemos aqui um combinado entre nós, por quanto a gente consegue da gente dar para pagar essa parcela aí. E tínhamos o suficiente para pagar. Então, quando a gente se comprometeu em dar os 36.200, a gente tinha mensalmente um pouco mais de 1.200. Não é assim que a gente se compromete? Não é aquele negócio, vamos falar que 36, depois a gente vê se a gente consegue ter. Não. A gente tinha, então a gente fez a proposta. Ele aceitou a proposta. Só que como Deus abençoou a gente, igrejas lá do Rio de Janeiro começaram a mandar ofertas, de tal forma que a gente conseguiu, durante aquele ano, a gente conseguiu ter o equivalente a 8 meses a 10 meses de prestação. A gente conseguiu, pagando os 1.200, a gente conseguiu somar ali R$12 mil, equivalente a 10 meses, né? Lembrando que 12 meses seria 14.400. A gente tinha R$12 mil e a gente foi pagando. Fomos lá para o dono e fizemos a seguinte proposta: se a gente der esses 12 mil para o senhor elimina um ano, que a gente ia ganhar 2 de lambuja, né? Se ele falasse não, tudo bem, a gente está lá deixando a poupança e fica lá. Mas se ele falar sim, é bom para o senhor, que o senhor vai ter 12 mil na mão. Melhor do que esperar, né? Um ano para receber isso. Ele aceitou. Nós fomos lá e matamos 10, matamos 12. Ele ainda deu R$2.400 de oferta nesse negócio. Eu sei que nós conseguimos pagar o terreno com nem um dia de atraso, pelo contrário, com 1 ano de adiantamento. Isso é um bom testemunho da nossa igreja na cidade, porque enquanto pode acontecer de alguma igreja falhar num pagamento ou outro, a nossa igreja vai lá com 1 ano de antecedência, vai lá e paga 1 ano de antecedência. Essa é a nossa preocupação sempre em todos os negócios. Quando a gente compra lá no Ciandriga, pessoal, vamos lá, tem que cobrir isso daí. Contratou lá a cozinheira, o que a gente vai receber na cantina, o que a gente pagou lá na cantina, vai fechar as cozinheiras, né? Vai pagar as cozinheiras e acabou. Mas antes da gente ir, a gente já deixou o dinheiro com elas lá. Antes da gente sair, já deixou os cheques com o Cláudio. Antes da gente sair, no último dia, lá quando a gente foi lá, agradeceu as cozinheiras, logo em seguida cada uma recebeu lá o valor que foi combinado. Gente, o crente precisa ser modelo no procedimento. É muito importante você olhar para o seu pastor e ver se ele tem... Qual é o procedimento dele na cidade? Pergunta aí no comércio aí, o pastor é caloteiro, está devendo os outros? Porque se ele está com problema nesse procedimento, é possível que tenha problemas em outros. O crente precisa ser um modelo no procedimento. Também precisa ser um modelo no amor. Se é para ter um povo amoroso na cidade, tem que ser o povo da igreja. Povo carinhoso, amoroso, simpático. Um povo tratável. Não um povo que vive arrumando tumulto
que vive arrumando litígio, que vive metendo os outros no pau, que vive tomando os outros no pau. Não, tem que ser uma pessoa, tem que ser gente que ama, que anda a segunda milha, que está ali desejado em querer fazer o bem para o outro, que está desejoso realmente de ver qual que é a necessidade lá do vizinho. Vamos aqui fazer uma vaquinha que vamos ajudar ele. O crente precisa ser um modelo de amor. Na prática também das boas obras. Na prática do carinho, do cuidado. Precisa ser modelo. O crente, o discípulo, o discipulador, precisa ser um modelo na fé. Aqui, irmãos. Quando a gente fala de modelo na fé, não é simplesmente aquele cara que todo domingo está indo lá na igreja. Não é só isso. Mas ser modelo na fé, ser um exemplo nessa área da fé, é qual é a perspectiva que ele tem sobre as coisas. Como que ele olha a vida? Ele olha a vida com fé, com esperança ou com temor, com desesperança, com desespero? Quando surge um problema, o que ele vai fazer? Ele vai resolver esse problema no joelho ou ele vai resolver esse problema nos remédios? Que detalhe, não resolve. Ser modelo, ser exemplo na fé, é aquele crente que tem a esperança e a certeza de que o Senhor tem poder para resolver aquilo. Eu cito, meu pai ele é assim, minha mãe é assim, minha sogra é muito assim. Chega lá com um problema para ela, vamos orar, meu filho. Eu não sei o que fazer, mas Deus sabe o que vai fazer e Deus vai dar a resposta para a gente. E vamos resolver isso. Lembro também, hoje minha irmã não está podendo se dedicar tanto a isso, mas minha irmã era muito de oração. E uma das coisas que eu admirava nela era que ela tinha calo no joelho. Calos no joelho. E eu falava assim, poxa, eu também quero ter calo no joelho. De tanto que ela se ajoelhava para orar. Isso é ser padrão da fé. É uma pessoa que confia em Deus, que tem fé em Deus, tamanha, que não vai recorrer para nenhuma outra substância. Vai recorrer para Deus. Não vai ser o remédio que vai baixar ali a pressão nesse sentido. Não vai ser o remédio que vai deixar a pessoa dormir. Vai ser o tempo de oração. Eu lembro de uma história, teve um congresso ecumênico e um pastor, ele foi compartilhar o quarto com outro líder religioso. E aí o pastor, crente não bebe, né? Mas gosta de comer um pouco mais, né? Aí tinha lá um vatapá lá, e ele comeu de noite o vatapá. Aí o que aconteceu? Se você já comeu um vatapá de noite, você sabe que não é muito fácil para você dormir logo depois. Ele foi dormir, não conseguiu dormir. O que ele fez? Discretamente foi lá, acendeu o abajuzinho lá do lado dele, lá, virou, para não pegar luz no companheiro de quarto, e ficou lendo a Bíblia. Aí deu sono, o que ele fez? Fechou a Bíblia e foi dormir. No dia seguinte, o companheiro de quarto fala assim para ele, cara, eu percebi que você acordou à noite, está tudo bem? Ah, cara, eu não passei muito bem não, que eu comi aquele vatapá lá e deu um pequeno revertério assim, não me deu nada, mas eu não estava conseguindo conciliar o sono. Então, mas por que você acendeu o abajur? Não, porque eu comecei a ler a Bíblia. Por que você estava lendo a Bíblia? Não, porque eu lendo a Bíblia, normalmente eu sinto mais tranquilidade, eu sinto paz, né, quando eu leio a Bíblia. E aí eu senti que eu podia conciliar o sono melhor. Eu li a Bíblia, senti sono e dormi. Falou, cara, você leu a Bíblia para ter sono? Cara, quando eu leio a Bíblia eu perco o meu sono. Mas o crente que está bem com Deus, ele não sente medo de ler a Bíblia. Ele não perde o sono, né? Ele está bem com aquilo que está escrito ali. Ser modelo na fé é você mostrar para as pessoas o que você faz quando as coisas dão errado. O que você faz, para quem você recorre. Eu já falei sobre isso outras vezes aqui.
Eu tenho uma crítica realmente à questão dos remédios, esses psicotrópicos, né? Esses remédios que é para mudar o humor da pessoa. Eu tenho vários fatores que são fatores científicos que dizem que a gente não deve usar desse remédio. Um deles é que não são os especialistas na área que muitas vezes passam o remédio. Então, um psicotrópico deve ser ele deve ser direcionado por ou um neurologista ou um psiquiatra, que são pessoas que estudaram o cérebro e sabem de uma forma mais precisa como aquele remédio vai atuar no cérebro. Agora, você vai para um ortopedista, tu vai para o cara do estômago, tu vai para um cara do coração, vai tomar um psicotrópico por quê? E hoje a gente está num momento que, se você chegar num consultório médico, isso em termos gerais, tem médico que é bom, não faz isso, mas em termos gerais, se você falar que está preocupado, ansioso, já te mete o anti-ansiolítico de cara. Gente, a gente não precisa disso. A gente não vai recorrer ao psicólogo. A gente vai conversar com um conselheiro bíblico. A gente vai conversar com um crente maduro. A gente vai conversar com o nosso pastor. O pastor tem formação e pós-graduação em aconselhamento bíblico. Para que tu vai pegar conselho do mundo para te ajudar? Vai te ajudar em quê? Você ser um padrão na fé é ter a certeza de que as suas respostas para as suas crises existenciais estão aqui. Isso é ser modelo na fé. E ser modelo na pureza. Irmãos, nós vivemos num momento de muita impureza, não é? Essa é uma das razões pelas quais nós fazemos retiro. Porque assim, tu vai para onde no carnaval? Vai ficar na praça? Tu vai ver o que lá na praça? Famílias reunidas, conversando educadamente, com som num volume bom. É isso que você vê? Não é isso que você vê. Então tá bom, eu não vou sair, não vou pra praça, eu vou ficar em casa. Aí você liga a televisão, todos aqueles programas para a família, não é isso? Também não. Pessoal, o crente tem que ser um padrão na pureza. O que ele vai ver na internet, que tipo de filme ele assiste, que tipo de música ele ouve, qual é a sua relação com as suas irmãs, com seus irmãos, qual é a sua relação com as pessoas do outro sexo, como é o que você desenvolve o seu relacionamento, a pureza dentro do casamento, a fidelidade no casamento, a pureza daqueles que são solteiros. O crente precisa ser um modelo. Pessoal, o que a gente já está cansado, e o povo já está cansado, é de crente pilantra safado. Tem muito cara aí, e eu vou te falar de um monte dessas igrejas pentecostais também, tem tradicional, mas tem pentecostal também, que lá na igreja fala em línguas e um monte, chega em casa, bulina a filha. Cara, isso não é modelo, isso não é crente. E assim, muitas igrejas, eles têm como modelo o cara que lá na frente fica chupando bala house, que fica falando um monte de coisa, fica uivando, rolando, grudando na parede. Mas não é esse tipo de modelo que o Senhor está falando para a gente ser. É esse modelo aqui que a gente vê se o cara é espiritual mesmo. Fora da igreja. Como é que esse pastor se relaciona com as irmãs? Como é que esse discipulador se relaciona com as irmãs? Como é que essa discipuladora se relaciona com os homens, com seus irmãos ou com os outros homens? Como é que é a vestimenta desses homens e dessas mulheres? Eu venho de um contexto, pessoal, que nessa época de calor, não é que o pessoal se veste mal, ele só não se veste muito, né? Então, mas a gente precisa continuar sendo decente mesmo no calor, pessoal, né? Teve uma irmã que falou assim: pastor, a gente tem que pôr ar-condicionado aqui na igreja. Por quê? Não, mas põe no bem frio,
Que aí ninguém vem pelado para a igreja, né? A ideia, né? Gente, não é o frio ou o calor que deve fazer a gente modificar nossa vestimenta. É a nossa moral, é o nosso coração. Não é? Não é porque eu estou com calor que eu vou me vestir de forma inadequada. Não é porque eu estou com frio que eu também vou me vestir de forma inadequada, gerando inveja nos outros. Não é isso. A gente precisa ser um modelo, pessoal. E aí a pergunta que eu faço. Algumas dessas áreas você percebe. Faz uma avaliação aí. Está dizendo aqui, ó. Você tem que ser um padrão para os crentes. Para os crentes. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aí faz uma autoavaliação. Pô, tem alguma área que você precisa melhorar o seu procedimento? Se tem, você precisa melhorar. O Senhor Jesus Cristo não quer crentes pela metade. Não quer crentes como facas cegas. Ele quer instrumentos que estejam prontos na mão dele para ser usado. E nessa direção, para que eu possa ser esse tipo de discípulo, de ser um exemplo, ao verso 13, o discipulador deve ser disciplinado aonde? Na palavra. Ele fala, até a minha chegada, cara, ó, você se aplica. Aplica-te. Não é aquele negócio, ó, até a minha chegada quando der tu ler a Bíblia. Pô, não é isso. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, ao aconselhamento e ao ensino. Exortação também, tá vendo o irmão errando? Vai lá, conversa com o irmão. Até essa autodisciplina que o crente tem que ter. Meu irmão, olha só. Na nossa igreja, a gente vai continuar sempre batendo nessa tecla. Você diariamente tem que ter um tempo de ler a Bíblia e orar. Diariamente. Os casais precisam diariamente orar e ler a Bíblia juntos. Diariamente. Você não pode dormir sem ter feito isso. Não pode. A gente tem que ter essa autodisciplina. Porque a gente vai transmitir o que para o pessoal? A gente vai falar o que para o povo? O que a gente vai dizer? O que a gente tem de conteúdo para dizer para as pessoas? O discipulador deve ser disciplinado na palavra. Até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, cara, você já pôs tudo, filho? Estou no segundo, né? Não, você tirou a surpresa. O discipulador deve ser exemplo, o discipulador deve ser disciplinado na palavra. Terceiro, o discipulador leva a sério o seu chamado. Olha lá o verso 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. É lógico que aqui a gente está vendo um caso específico, que é o caso de Timóteo. Timóteo tinha um chamado, um dom pastoral. E o presbitério impôs as mãos sobre ele, consagrando ele ao ministério. Nós fizemos isso com o pastor Leandro, fizemos isso com o pastor Yuri, fizeram isso comigo. Inclusive foi a igreja que fez isso comigo, porque quando eu vim para cá, eu não era ainda consagrado pastor. A minha consagração foi lá no Lourenço. Vocês sabiam disso? Quem estava lá no dia? Ó, temos alguns aí, ó. Derivaldo lá atrás. Gente, a minha consagração foi aqui. Impuseram as mãos sobre mim. Mas eu não posso tirar o foco de que cada crente tem um chamado. Cada crente tem um dom. E o Senhor quer que eu use esse dom no discipulado. Eu não posso negligenciar isso. E uma coisa importante, lembrem-se, discipulado não é dom. Alguém pode falar assim, eu não vou discipular porque eu não tenho esse dom. Quem falou que tem que ter dom? Tu tem que discipular porque é uma ordem, não é um dom. Eu não vou discipular ninguém porque eu não dei o meu nome. Não deu o teu nome. Tem que dar nome para obedecer a Bíblia. Tu aceitou Jesus, então tu deu o teu nome. Não foi para mim, pior ainda, né?
Se você não pôr lá no papel, eu não quero discipular ninguém, cara, tu vai ter que responder isso para Deus, cara, porque quando a gente aceitou ser discípulo de Jesus, é para fazer discípulos. Todo mundo. Todo mundo. O discipulador, ao discipular, biblicamente, progride na fé. Eu acho legal isso. É um prêmio que a gente tem nesse texto. Se você for um bom discipulador, você vai ser abençoado. E, gente, eu vejo na minha vida isso. As oportunidades que eu tenho de preparar mensagem, eu fico imaginando o Rafa. Essa semana foi uma bênção, em termos de aprendizado, né, Rafa? Se preparando para estar aqui na frente, ministrando para o povo, refletindo nas músicas, pensando num texto bíblico que tem a ver com elas. Cara, você progrediu. Pelo simples fato de você estar na frente do povo para ministrar para ele. E aqui ele está falando isso, o Paulo, seu discipulador, está falando isso, medita essas coisas e ser diligente. Olha, toma cuidado, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Foi o que eu tenho falado isso para a igreja. O pastor, ele mudou, e ele precisa mudar, para melhor, obviamente. Mas ele precisa progredir. O pastor Charles não pode ser aquele mesmo pastor Charles de 13 anos atrás. O pastor Charles hoje precisa, pela palavra de Deus, ter progredido, ter crescido, ter amadurecido. No conhecimento das Escrituras, precisa ter se aprofundado. Eu fico feliz porque, olhando nesses anos, tivemos a oportunidade de fazer a pós-graduação, tivemos a oportunidade de estar no mestrado. Tudo isso é progressão, é crescimento nessa área do conhecimento. Mas eu quero ser um homem mais maduro, um homem mais manso, um aconselhador melhor. Eu quero ser um ouvido melhor para as minhas ovelhas. Se isso não acontecer, cara, eu não estou crescendo. E é legal que diz que se você se aplicar, se você fazer essas coisas, o seu progresso vai aparecer. É um prêmio que a gente tem. O discipulador, ao discipular biblicamente, progride na fé. E por último, quando Paulo diz lá no verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. O discipulador tem cuidado do que ensina e ensina com cuidado. Agora, sempre surge uma dúvida. Não, peraí, eu não entendi esse final aqui. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Pô, Timóteo não era salvo. Ele era salvo, gente. É que aqui ele está falando a salvação não no sentido da condenação do inferno, mas ele está falando no sentido dessa salvação do amadurecimento. Quando a gente é salvo, existem 3 aspectos da nossa salvação. Isso daí o pessoal que estudou teologia sistemática lembra disso. Quando eu entrego minha vida ao Senhor Jesus Cristo, de coração, naquele exato momento, aconteceu 3 aspectos. Está acontecendo 3 aspectos. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo da condenação do pecado, da pena do pecado. Eu estou sendo salvo do poder do pecado. E no futuro eu serei plenamente salvo da presença do pecado. Entenderam isso? Então eu já fui salvo. E Timóteo já tinha sido salvo da pena do pecado. Qual é a pena do pecado? Qual é? A morte. Que mais? O inferno, a condenação eterna, é isso? Quando a gente entrega a vida para Jesus, naquele momento a gente já é salvo da pena do pecado. Mas aí começa um processo que nós chamamos de santificação. E eu estou sendo salvo o quê? Do poder desse pecado. Eu estou me libertando do poder que o pecado tinha sobre mim. A cada dia o pecado tem menos poder sobre mim.
Entenderam isso? Não é uma coisa automática, é uma coisa que eu tenho que lutar contra o pecado diariamente. E quanto mais eu venço, menos poder ele tem sobre mim. É essa salvação que ele está falando. E no futuro, quando nós estivermos lá no céu, quando o Senhor nos chamar para Ele, ou quando o Senhor Jesus Cristo vier, voltar, nos dar corpos glorificados, nós estaremos salvos para sempre da presença do pecado em nós. Não haverá nem um pouquinho de pecado em nós. Amém? Ansiamos por esse dia. Paulo está falando assim, nesse sentido do poder do pecado. Ele está falando, olha, se você fizer isso, se você continuar crescendo, você vai estar se livrando desse poder e você, através do seu discipulado, vai estar livrando as pessoas que você discipula do poder do pecado. Esse livramento diário do poder do pecado, ele se dá quando você luta contra ele e quando você deixa o Senhor vencer. Você vai se livrando do pecado. Então tem uma área na minha vida. Eu sou um homem rude. Eu falo errado com a minha família. O pecado domina meu coração. Quando eu vejo, eu já falei daquele jeito. Eu começo então, agora que eu entreguei minha vida para Jesus, eu começo a combater esse pecado no meu coração. Eu vou combater a rudeza, a ira. Eu vou combater as palavras erradas. Eu vou começar a lutar. E na hora que vier, eu não vou falar. Vai vir na minha cabeça, vai vir na minha boca. Eu vou me segurar, eu vou botar um freio na minha boca. Mas eu não vou falar palavra torpe contra a minha família, contra os meus amigos. Eu não vou falar de forma rude contra os meus filhos. Eu vou lutar, eu vou me esmurrar o meu próprio corpo, mas eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou agradar o Senhor. Sabe o que eu estou fazendo? Quando eu luto contra o pecado e eu venço, eu arrebento aquela amarra do pecado que tenazmente me assedia, que tenazmente me segura, que atrapalha a minha carreira. É isso que Paulo está falando. Filho, se você fizer isso, se você seguir nesses deveres, se você seguir os meus conselhos, se você estiver ativo nesse discipulado que eu estou falando para você, filho, não vai ser só bom para você, mas vai ser bom para aquelas pessoas que você está ministrando. Eu penso muito na minha vida. Essa é uma das áreas que eu tenho treinado. Eu quero ser um homem mais gentil. Eu quero ser um homem mais cortês. Eu quero ser um homem cujas palavras sejam mais polidas, mais aveludadas. E já combinamos lá em casa, olha. Se eu falar alto, se eu gritar, por favor, fala, papai, você falou alto. Cara, eu não quero errar nisso. Eu tenho 2 problemas nessa área, além do terceiro que é o meu coração, mas o segundo é que eu sou um carioca. O carioca fala assim toda hora. Então... E o terceiro problema é que eu sou pastor. Acho que eu estou pregando sempre, dentro de casa. Eu acho que fechado naquela minha casa que é enorme, né? E eu acho que eu estou pregando ali para todo mundo. Ah, Cris, cara, tá todo mundo achando que você está quebrando pau comigo, cara. Fala nada. Tua mãe vai vir aqui, vai me acudir daqui a pouco. Né? Eu coloquei isso diante do Senhor. Cara, eu não quero errar nisso. Eu quero ser um homem gentil. Eu quero ser um homem cujas palavras sejam abençoadoras. Eu quero ser um daquele cara que as minhas filhas têm tranquilidade de falar com o papai, mesmo as coisas mais difíceis, porque o papai vai saber reagir a isso. E cada vitória, gente, é uma amarra que a gente arrebenta e a gente se torna mais livre do que a gente já é. Porque a gente está se libertando desse poder que o pecado tinha sobre nós. E ó, você só é libertado do poder do pecado com luta. Não é natural. Não é automático. Não é aquele negócio, ah, beleza, agora não pode fazer isso. Beleza, não vou fazer mais. Ah, seria tão bom se fosse assim, né? É assim, legal. Eu li na Bíblia que é assim, acabou. Não, seria tão bonito se fosse assim. Eu dei aqui a minha área que eu preciso estar me libertando. E eu sei que se eu vencer nessa área, não vai ser bom só para mim, mas vai ser bom para elas também, que estão olhando o papai, estão olhando o procedimento do papai. Gente, essa é a minha área. Qual que é a sua?
A sua é o quê? O uso do dinheiro? É o uso do tempo? Tempinho que você tem para abrir a mão dos princípios de Deus para dormir ou para fazer qualquer outra coisa que você faz? Qual é a sua luta? Você é uma pessoa que, ao invés de você ir para a oração, você vai para o desespero, você se desespera, você se deprime. Qual é a sua luta? Cada um tem a sua, pessoal. Por isso que ninguém pode se achar melhor do que ninguém dentro da igreja. Porque de repente uma área que eu não tenho problema nenhum, o outro tem. Mas naquela área que ele não tem problema, eu tenho. Por isso que a gente precisa um dos outros. E ninguém pode se achar melhor do que ninguém. Ah, eu não tenho problema naquilo, então eu sou melhor do que você. Você não entendeu ainda. E o mundo dá volta. Um dia você vai precisar daquele irmão, né? E é assim, cada um ajudando o outro nas suas fraquezas, chorando junto. Assim é a igreja. Mas qual é a sua área? Você tem medo de ficar sozinho? Tem medo da solidão? Tem medo de ficar pobre? Ou melhor, tem medo de continuar pobre? Tem mais a ver, né, Cláudio? Você tem medo do quê? Dos seus filhos não casarem? Ou você tem medo de não ter filhos? Você tem medo das coisas saírem do seu controle? Você tem medo do seu marido não te amar como você gostaria? Você tem medo dos seus filhos não te respeitarem como você gostaria? Você luta porque você quer ter uma situação de conforto tal? Você é uma pessoa que luta com a questão do remédio, você é uma pessoa que luta com a questão do peso, você não está feliz com o seu corpo. Qual é a sua luta? Cada um tem a sua, pessoal. Ou cada um tem as suas lutas. Hã? Gente, o legal é que quanta vitória a gente tiver, não vai ser só bom para você, mas vai ser bom para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Vai ser muito bom para o seu discipulado, vai ser muito bom para o seu discípulo, vai ser muito bom para aquelas pessoas que estão te vendo lutar. E a vitória não é em si o mais importante, é a luta mesmo. Da pessoa ver, cara, ele tomou uma pancada agora na ponta do queixo, mas o cara está tentando se levantar de novo. Olha, ele está brigando, ele não desiste. Isso é muito legal. Qual que tem sido aí o seu procedimento? Você já é um padrão para os fiéis? Como que você tem ensinado pela sua própria vida? E a pergunta que eu faço: você percebe que se você é discípulo de Jesus, precisa estar nesse treinamento? Pessoal, o que eu acabei de pregar, eu não posso falar assim, ó, quem quer obedecer isso? Eu não posso dar essa opção, tá? Porque se você é crente, você tem que obedecer isso, entendeu? Se você é crente, você é obrigado, pela sua própria decisão, a obedecer isso. Se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que fazer isso. Em qual dessas áreas você precisa de ajuda? E eu quero sugerir para você, para que você faça uma oração com dois conceitos importantes. Tome uma decisão de mudança. E tome também a decisão de permitir que isso que Deus já fez com você, que você possa estar investindo em outras pessoas. Pode ser no seu filho, na sua filha, na sua esposa, no seu marido, nos seus pais, nos seus colegas, mas que seja um investimento porque eu quero investir. Eu decidi investir. E aí um pouquinho também, eu quero falar um pouquinho sobre uma coisa que foi dita, e foi dito corretamente, mas eu quero dar uma pastoral. Perdão. É a questão de, eu vou discipular as pessoas que eu tenho afinidade. Pessoal, afinidade não é uma palavra que está no discipulado. Não é uma palavra do discipulado do Senhor Jesus. Não aparece essa palavra no Novo Testamento. Eu vou discipular as pessoas que eu tenho afinidade. Esquece isso.
tá? Para você poder ensinar, para você ter amigos, tem a ver, sim, tá? Pensa no que o Senhor Jesus Cristo fez. Só pegou pessoas que ele tinha afinidade, não foi? Só pegou gente que tinha a ver com ele. Foi assim. O pessoal não tinha nem afinidade deles com Jesus, nem entre eles. E Deus fez daqueles 12 homens uma equipe. Um saiu, mas os 11 ficaram juntos. Eles não tinham afinidade entre eles. Um era zelote, o outro era publicano, ou seja, um era contra o governo, o outro era do governo. E botou os dois no mesmo. Percebe a questão, pessoal? Discipulado é amor, é coração. Olha, eu não sou um cara que tem tantos interesses como tantas pessoas, mas eu me interesso porque eu amo. Não é porque eu tenho uma afinidade, eu me interesso porque eu quero ter essa afinidade. Então eu posso perguntar aqui para Maria Eduarda o que ela gosta. Olha, de repente não vai ser exatamente o que eu gosto, mas porque eu amo, porque eu quero ter uma amizade com ela, eu vou querer saber do que ela gosta. Não? De repente eu não tenho tanta coisa assim com a Luana, mas eu quero saber do que ela gosta, porque eu a amo, eu quero ser um exemplo para ela, então eu quero me interessar. E, gente, isso é o cristianismo. Tu vê aquele cara lá da tua rua que pode não ter nada a ver contigo. Cara, você não tem direito de não amar esse homem, porque você não tem afinidade com ele. Tem que amá-lo, tem que correr atrás dele, tem que querer fazer amizade com ele e tem que ganhar ele para Jesus. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Gente, não pode deixar passar o tempo sem você investir em alguém. E quando eu digo investir em alguém, não é só os da sua família. Os da sua família é a configuração default, né, Cris? Você investir na sua família é o que você tem que fazer. Lá na informática a gente fala de configuração default, é aquela que já vem da fábrica. Ou seja, eu discipulo os meus filhos. Lógico, você não vai discipular eles, é um absurdo. A Bíblia fala que você não é fiel para os da sua própria casa, você é pior do que o descrente. Só que ele está falando que além dos seus filhos, você tem que discipular a gente. Tem que ganhar outros para Jesus. Não é? Pessoal, vamos ter um tempo de reflexão, vamos orar por isso. Baixe sua cabeça agora. Às vezes há alguma área que você precisa de ajuda, peça ajuda. Coloque depois dessa mensagem, eu vou pedir ajuda. No final, gente, preenche ali. Essa semana, os pastores, nós vamos estar orando por aquela tabela ali. Nós já vamos estar fazendo divisões. Não saia daqui sem pôr o seu nome lá, naquela prancheta lá, botar lá as suas opções. Ore ao Senhor nesse momento. Talvez você tenha que pedir: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja quem o Senhor quer que eu invista. Abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa perceber quem eu já estou discipulando, além da minha família, obviamente. Senhor, tem algum amigo meu que está olhando para mim? Tem algum colega, alguma vizinha que está olhando para mim, para minha família? Senhor, abre os meus olhos, me ajuda a investir nessa vida, me ajuda a ser um modelo para os meus irmãos aqui. Porque eu sei que se eu for um modelo para os meus irmãos, eu vou, com certeza, ser um modelo para quem ainda não é meu irmão. Coloque diante do Senhor a tua decisão.